Há mais de 20 anos, as instituições financeiras prestam informações sobre movimentação com cartão de crédito, sobre movimentação bancária para a Receita Federal. E veja que isso é muito importante, é com base nessas informações que a Receita Federal pode prestar um bom serviço para a população, por exemplo, com a declaração pré-preenchida do imposto de renda. Então não é verdade que foi criado nenhum controle sobre PIX, isso já existia há muito tempo aqui no Brasil. O que mudou efetivamente a partir de 2025? É que nos últimos anos, outros tipos de empresas surgiram que também operam os chamados arranjos de pagamentos, esses novos instrumentos de pagamento. Outras empresas que não são formalmente instituição financeira, são as chamadas fintechs, né? Essas empresas que não têm uma agência física muitas vezes, que você abre a conta pela internet. As fintechs ou instituições de pagamento. O que a Receita Federal fez a partir de 2025 é deixar claro mesmas informações que sempre foram prestadas pelas instituições financeiras, pelos bancos tradicionais. Foi só isso que foi alterado. Então, secretário, só para a gente recapitular, porque a gente teve uma pequena falha na comunicação com o senhor, o que está acontecendo, então, agora, a partir de 2025, é que novas instituições, pelas quais também se faz pagamento por PIX, elas estão agora sendo cobradas pela Receita de que façam o controle. Manicures, vendedores ambulantes, prestadores de serviço em domicílio, todos assustados nos últimos dias com uma notícia que circulou na internet. A de que o governo federal vai criar um imposto sobre o PIX, principal forma de pagamento utilizada no país atualmente. Uma mentira que pode causar prejuízo para muita gente e para a economia do país. E para ajudar a esclarecer essa história, nós temos conosco hoje, na Voz do Brasil, o secretário da Receita Federal, Robinson Barreirinhas, que está conosco pela internet. Boa noite, secretário. Boa noite, Luciano. Boa noite, Mariana. Secretário, nos últimos dias a gente viu aí uma onda de notícias falsas sobre taxação do PIX que invadiu as redes sociais, né? Isso não é verdade? O PIX continua sendo inteiramente gratuito? Essa é a minha primeira pergunta para o senhor. E também se essa gratuidade segue independentemente do valor que for transferido. Exatamente, Mariana. Obrigado aí pela oportunidade de esclarecer ao brasileiro e à brasileira que isso é mentira, é fake news. Não existe nenhuma cobrança, não existe imposto, não existe taxa sobre PIX e nunca vai existir, porque a Constituição Federal proíbe a cobrança de qualquer tributo sobre movimentação financeira. Isso é mentira. E veja só, Mariana, Luciano, como a mentira, a fake news causam prejuízos. Em cima dessa mentira, já tem gente querendo aplicar golpe na população, mandando boletos, por exemplo, por WhatsApp, como se fossem da Receita Federal, cobrando pela utilização de PIX. É importante que a população não caia nesse tipo de golpe. Ninguém pode fazer cobrança pela utilização do PIX. E também é importante destacar, Mariana, Luciano, aos ouvintes da Voz do Brasil, que se você for fazer um pagamento com PIX, ninguém pode cobrar mais caro com o argumento de que agora tem alguma taxa, porque evidentemente isso é mentira. Então ninguém pode ser cobrado mais pelo fato de utilizar o PIX. É muito, muito importante que a gente esclareça isso para a população brasileira. Secretário, essas notícias falsas surgiram a partir da distorção de um anúncio da Receita de que iria aumentar o controle sobre as transações por PIX. O que muda a partir de agora? É verdade, você vê como as mentiras elas vão se sobrepondo uma à outra. Isso tudo surgiu com outra fake news de que a Receita Federal teria criado uma nova declaração. Isso é falso, também é mentira. Há mais de 20 anos, as instituições financeiras prestam informações sobre movimentação com cartão de crédito, sobre movimentação bancária para a Receita Federal. E veja que isso é muito importante, é com base nessas informações que a Receita Federal pode prestar um bom serviço para a população, por exemplo, com a declaração pré-preenchida do imposto de renda. Então não é verdade que foi criado nenhum controle sobre PIX, isso já existia há muito tempo aqui no Brasil. O que mudou efetivamente a partir de 2025? É que nos últimos anos, outros tipos de empresas surgiram que também operam os chamados arranjos de pagamentos, esses novos instrumentos de pagamento. Outras empresas que não são formalmente instituição financeira, são as chamadas fintechs, né? Essas empresas que não têm uma agência física muitas vezes, que você abre a conta pela internet. As fintechs ou instituições de pagamento. O que a Receita Federal fez a partir de 2025 é deixar claro mesmas informações que sempre foram prestadas pelas instituições financeiras, pelos bancos tradicionais. Foi só isso que foi alterado. Então, secretário, só para a gente recapitular, porque a gente teve uma pequena falha na comunicação com o senhor, o que está acontecendo, então, agora, a partir de 2025, é que novas instituições, pelas quais também se faz pagamento por PIX, elas estão agora sendo cobradas pela Receita de que façam o controle sobre isso, que remetam à Receita Federal os dados sobre isso, como todas as outras instituições já faziam anteriormente, né?
Exatamente, Mariana. E você sabe que, a rigor, a gente até diminuiu o volume de informação recebida. Porque até o ano passado, a partir de R$ 2.000 para pessoa física e R$ 6.000 para pessoa jurídica, a instituição financeira já era obrigada a prestar informação. A partir de 2025, nós dispensamos os valores menores. Abaixo de R$ 5.000, houve essa dispensa. Agora é só acima de R$ 5.000 que as instituições precisam prestar informação de pessoa física e somente acima de R$ 15.000 no caso da pessoa jurídica. E por que esse tipo de controle é importante, secretário? Como é que a sociedade como um todo se beneficia disso? Ele é muito importante, Luciano. É com base nessas informações que a Receita Federal pode prestar um bom serviço, como eu disse, para o contribuinte brasileiro. Todo mundo gosta, né, da declaração pré-preenchida. É muito bacana. Você chega lá e não tem trabalho nenhum, porque os dados, por exemplo, de saldo de conta bancária de aplicação financeira já estão pré-preenchidos. E por que já estão pré-preenchidos? Exatamente porque as instituições financeiras prestam essas informações para a Receita Federal. Agora, com as fintechs, com esses novos, com as instituições de pagamento também prestando, a Receita Federal vai ter um dado mais sólido, mais correto. E isso diminui a chance do ouvinte da Voz do Brasil, do trabalhador, do empresário, cair na malha fina da Receita Federal. Com mais informação mais sólida, diminui a chance de alguém que não precisa ser fiscalizado receber uma notificação da Receita Federal. E isso é excelente para a Receita Federal também, porque assim a gente consegue direcionar o nosso esforço, a nossa energia, para quem realmente precisa ser fiscalizado. Agora, secretário, então, para a gente concluir, eu queria reforçar aí, porque a gente está falando, por exemplo, de vendedores ambulantes, micro e pequenos empreendedores, né, prestadores de serviço, pessoas que recebem seus pagamentos, né, pelos seus serviços, pelos seus comércios, por meio do Pix. Para essas pessoas, muda alguma coisa? Nada muda, porque, como eu disse, a Receita Federal já recebia as informações de qualquer tipo de movimentação, inclusive de PIX, das instituições financeiras tradicionais. Se a pessoa nunca teve problema nos últimos 20 anos, não tem razão para ela ter a partir de agora. Então, nada muda para ela. É importante que o pequeno empresário, que a pessoa física, não caia nessas mentiras, nas fake news. O foco da Receita Federal não é, repito, o trabalhador, a pequena empresa, o pequeno empresário. Não é. O foco da Receita Federal é em outro tipo de gente. É quem se utiliza dessas novas ferramentas tecnológicas para movimentar dinheiro ilícito, muitas vezes dinheiro de crime, de lavagem de dinheiro. Esse é o enfoque da Receita Federal. Não é, repito, o trabalhador, o empresário, o ouvinte aí da Voz do Brasil.